Araraquara anunciou que vai contrariar o CONTRAN e manter a sinalização sobre radares fixos e radares móveis. Ou seja, o CONTRAN fez uma determinação desobrigando as placas indicativas da presença de radar. Tem muita gente chiando, mas eu particularmente concordo com esse aviso, né? Quem está respeitando o limite de velocidade não tem o que temer. O procedimento também será mantido pelas principais cidades da região. Você tem detalhes. Ao menos 3 das 4 maiores cidades da região, Franca, Araraquara e São Carlos, vão manter as placas que indicam onde há radares nas vias, mesmo após a publicação da resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que retira a obrigatoriedade da sinalização. Segundo a resolução do CONTRAN de dezembro, os órgãos de trânsito só devem sinalizar o limite máximo de velocidade da via e não mais a presença de fiscalização. Assim, retira o argumento dos motoristas que contestam as infrações de trânsito, dizendo que no local não havia a indicação de radares. Em São Carlos, o secretário de Transporte e Trânsito, o Nilson Carneiro, disse que vai manter as placas em 18 ruas. As estradas administradas por concessionárias na região, Autovias, Via Norte, a Triângulo do Sol, informaram que vão seguir a recomendação da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transporte, que é de manter a sinalização já existente nos radares. Os radares eletrônicos, no caso de São Carlos, eles foram responsáveis pelo aumento de 84% nas multas por excesso de velocidade em 2011, se comparado ao ano anterior. Segundo ainda o Nilson Carneiro, isso se deve ao modelo de locomoção da cidade. 39% dos deslocamentos são feitos de carro e a fiscalização noturna nos finais de semana, quando há maior consumo de álcool e também ao abuso da velocidade. Em Franca, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que a sinalização dos radares fixos será mantida e a dos radares móveis não. E, no entanto, o secretário de Segurança e Cidadania, o Sérgio Buranelli, lá de Franca, ele não confirmou esse dado. Já a nossa assessoria de imprensa aqui de Araraquara informou que todas as sinalizações serão mantidas, tanto aquelas dos radares fixos quanto também a dos radares móveis. Portanto, né, as prefeituras aqui da região, pelo menos das principais cidades, inclusive Araraquara, não vão aí acatar essa decisão, esse parecer do CONTRAN, autorizando, né, a não colocação das placas sinalizadoras. Enfim, ou seja, já que há as placas, então serão mantidas. Este é o parecer da Prefeitura de Araraquara, inclusive, né? A medida é polêmica, tem muita gente contestando, dizendo que se há radar, tem que ter a placa sinalizando a fiscalização eletrônica. Já disse a minha opinião, é essa, né? Eu acho que o CONTRAN está certo em desobrigar a placa indicativa. Você tem que conhecer qual é o limite de velocidade da via. Se é 50, se é 60, se é numa estrada, se é 110, se é 100 por hora. Você tem que ter o alerta sobre a velocidade permitida. Se há fiscalização ou não, acho que só teme aqueles que desrespeitam a lei. Esse, né? É o meu parecer. Eu sempre achei uma coisa tão ridícula essa questão de você ter que avisar com antecedência que você está sendo fiscalizado. Quer dizer, isso é só para facilitar a vida do canalha, do mau motorista, aquele que dirige dentro da velocidade permitida, ele não tem com que se preocupar, não é verdade? Olha, essa cara feia por quê, Fernando? Não é que cara feia, não. A única coisa que eu acho é o seguinte, eu acho muito certo, a gente tá acabando com uma palhaçada que existe no Brasil, né? Você só é bonzinho, você só está na lei quando você passa em frente ao radar. Agora, eu acho que algumas coisas também precisam ser modificadas. Por exemplo, não concordo com o fato de você ter em algumas vias mudanças de velocidade de forma muito abrupta, ou seja, você tem uma mudança de 70 passa para 50 e você coloca justamente o radar na interseção ali, na mudança para justamente pegar o motorista. Eu acho que algumas coisas precisam ser mudadas. Então a gente tem que entender que radar é feito para pegar, não para pegar o motorista, simplesmente multá-lo, é feito para educá-lo, fazer com que ele de repente siga as regras normais do trânsito e se evite acidentes. Então, muitas vezes, você tem alguns radares que são colocados, parece que em pontos estratégicos, justamente para punir o motorista. Mas ele estava acima da velocidade. Muito bem, estava. Só que até aquele ponto, era uma velocidade. Pouco tempo depois, poucos metros depois, a velocidade muda. Então, existe também uma fase de adaptação no próprio veículo para que você faça essa redução. Colocar um radar pouco tempo depois, eu acho que também é meio sacanagem isso daí.
Tem que ter uma uniformidade nas velocidades permitidas, né? Aí você tem razão nesse ponto também. Aliás, muitas pessoas questionam, por exemplo, por que aqui Bento de Abreu é 50 por hora, achando pouco. Eu, sinceramente, não vejo pouco aqui para Bento de Abreu, que é uma via altamente acessada, né, com um fluxo bastante intenso, então não dá para trafegar mais de 50 por hora, né? E o radar é que é frequentemente colocado nessa via, e os motoristas, a partir do momento em que se depararam com o radar, começaram a respeitar mais essa norma. Então, quer dizer, o radar realmente educa e a placa também educa, né? Muitas vezes a placa educa mais do que o próprio radar. Você vê a placa, você obedece. Então, quer dizer, o motorista tem que se condicionar realmente a respeitar a nossa legislação, mas fiquem tranquilos que Araraquara, pelo menos é o que informou, vai continuar respeitando, e as principais concessionárias da região respeitando o que já praticava, ou seja, manter o aviso da presença de radares.